Bom dia a todos, sou a estagiária Sara Regina Costa Farias. Vamos dar continuidade à aula. Vamos abordar um pouco sobre classificação das soluções. Então, o que seria essa classificação das soluções? São soluções que são misturadas de duas ou mais substâncias. Elas podem ser classificadas e adotadas os seguintes critérios, que vamos ver adiante. Então, esses critérios são o estado de agregação, razão soluto e solvente. O professor Marcos já deve ter falado para vocês sobre soluto e solvente, né? Então, nosso soluto é a substância, né, que vamos colocar dentro da nossa água, né, que é o solvente, que vai formar a nossa solução. Então, pessoal, o que seria a solubilidade? Então, é a propriedade que possui uma substância de poder dissolver em outra, né? O que seria se dissolver? Por exemplo, uma pílula que você pega, né, e coloca dentro do nosso soluto, né? A pílula como um soluto, né, que vamos colocar dentro da nossa água. Você coloca, ela não vai ficar da mesma forma, né, com o tempo. Ela vai dissolver nessa água, né? Você já deve ter utilizado aquela pílula efervescente, né, que você coloca, ela dissolve na água. Então, coloquei um exemplo aí, né, do nosso soluto, né, o dissolvente, que é a nossa água, que está de coloração roxa. Vocês podem observar, né, que cada tubo desse, o primeiro, né, ele foi colocado, ele está começando a se espalhar. O terceiro já está bem espalhado e já no quarto ele já dissolveu bem bastante, né? Pode observar que tem um pouquinho de precipitação no fundo, aqui no caso um pouquinho desse pó, né, no fundo, mas ele dissolveu bastante nesse líquido. Então, pessoal, o que seria o estado de agregação? É quando este aspecto das soluções pode ser sólidas, líquidas e gasosas, né? Depende das condições de temperatura e pressão, que no caso da sólida, temos o exemplo aí do gelo, né? Que são componentes desse tipo de solução que encontra no estado sólido, né? Da temperatura ambiente também. E temos do estado líquido também, né? Que é se esse gelo, né, do estado sólido, né, for aquecido, né, questão de temperatura, ele vai virar líquido, né, que é o componente dessa solução, se encontra no estado do estado líquido. Então, na mesma questão de pressão, né, que no caso dessa água, se eu colocar a panela de pressão, né, colocar lá a água, vocês vão fazer o arroz, o feijão, colocar lá e vocês observam, né, que vai sair passando desse estado líquido, né, para o estado gasoso, que vai começar a sair o vapor dessa panela de pressão. Então, esse estado de agregação é isso, pessoal. Então, o que seria essa solução diluída? É a quantidade de soluto e é muito pequena, né? Em relação ao solvente, né? O soluto que temos aí, por exemplo, aí nessa imagem é o suco, né? Um pacotinho de suco. E é muito pequena em relação ao solvente, que é a água. Sendo assim, a solução se encontra completamente diluída. Vocês podem observar nessa imagem, né, que depois despejou esse pouquinho desse pacote de suco porque botou uma quantidade certa, né? Você pode observar que ficou bastante concentrada este suco, né? Porque colocou a quantidade que pedia no pacotinho. E aqui, nessa imagem, está demonstrando quando é um processo de diluição, né? Que é em relação ao solvente, sendo assim, a solução se encontra completamente diluída. O soluto a quantidade é muito pequena, que no caso aqui do suco, né, vocês podem observar que é só um pozinho que coloca dentro da água e ela dissolve porque a quantidade está certa, mas ela é diluída.
Tem questão do suco, quando ele tá vencido, que aí é ruim de diluir. Diluir esse pozinho na água. Você já pode ter observado que fica um monte de pedrinha, né? Então, vamos ver aqui mais à frente, que é a solução diluída. E temos também a solução concentrada. Então, o que seria essa solução concentrada? É quando a quantidade de soluto é grande em relação ao solvente. Soluto, pacotinho de suco, e o solvente a água, tá? Ou seja, a solução não se encontra dissolvida. Por exemplo, nessa imagem, vocês podem observar, né, que está colocando o pozinho do suco, a dissolução do refresco do pó, que é o suco, né? A solução muito concentrada. Vocês podem observar que essa questão de ser concentrada, porque a quantidade do nosso soluto, né, foi colocada e a água foi colocada em pequena quantidade. Então, ele está bem concentrado, ele está bem laranja, né? Se você pegar a água e colocar esse suco em pequena quantidade de água, ele vai ficar bem, por exemplo, vermelho, né? Bem vermelhão, ou então bem laranja, né? Agora, nesse segundo, é a diluição acrescentando mais água. Colocou mais água nesse suco. Você pode observar que nesse terceira jarra, não tá tão laranja quanto no segundo. Por quê? Porque acrescentou mais água, então ela não está mais tão concentrada como estava antes, né? A questão de concentrada, né? Solução muito concentrada, porque tem o líquido, né? Você pode observar que o líquido... Desculpa, pessoal, essa questão aí de ficar chegando mensagem, já desativei lá, tá tudo certo. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Então podemos observar aqui, né, que foi bem dissolvido, né? Então essa solução concentrada, né, está bem pigmentada, né? Laranja bem forte, e nessa terceira menos concentrada, né? Não tá tão laranja. Temos também, né, a solução saturada. Neste caso, a quantidade de soluto é máxima e permitida para uma certa quantidade de solvente em determinada temperatura. Podemos observar aqui, temos 40 gramas de NaCl, né, que é o nosso sal de cozinha, e 100 ml de H2O, que no caso é a nossa água, mais a solução saturada, corpo de fundo. O que seria essa solução saturada? Né? A quantidade desse soluto, ela é máxima, permitida para uma certa quantidade de solvente, né? Esse soluto é a quantidade máxima para o nosso solvente, em determinada temperatura. Podemos observar, dar exemplo para vocês. No caso do leite em pó que vocês vão tomar café. Vocês podem observar que ele se dilui com a temperatura. Tipo, vocês botar essa água, esse nosso solvente para ferver e despejar nosso soluto, que é o leite, ele vai dissolver melhor, né? Com essa certa temperatura, né? Se colocar em água gelada, vocês podem observar o que vai diluir primeiro. A água em certa temperatura, né? Aquecida, ou a nossa água gelada, que vai dissolver melhor, né? É a água quente. Então, essa solução saturada que ela se determina, ela dissolve em determinada temperatura, né? No caso do sal também, né? Você vai cozinhar, você observa que ele se dilui melhor, né? Quando ele está em temperatura alta, né? No caso de colocar para ferver a água ou cozinhar qualquer alimento. E temos a solução insaturada. O que seria essa solução insaturada?
né? É aquela que tem uma concentração de soluto menor do que a solução saturada, né? No caso, o soluto, a quantidade já vai ser menor do que a solução saturada. No caso, aqui temos 30 gramas de NaCl, que é o nosso sal, mais 100 ml de H2O, que é nossa água, que é igual à solução insaturada. Que no caso já temos mais água e pouco sal. Já no caso da saturada, temos mais sal e pouca água. Então, pessoal, temos aqui a solução supersaturada. Essa solução eu queria demonstrar melhor para vocês, né, em um vídeo, que aqui tá o link desse vídeo, que vocês vão entrar, né, num Manual do Mundo, que é o nome do canal do YouTube. Vocês vão entrar no YouTube. Então, pessoal, eu vou deixar esse link do YouTube para vocês entrar, entendeu? Nesse vídeo. E eu quero que vocês vejam, né, como é essa prática, né, essa experiência da solução supersaturada. E eu quero que vocês escrevam sobre ela, né, o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam. E que vocês passem para o Marcos e o Marcos vai passar para mim, entendeu? Para que eu possa responder a pergunta de vocês. E sobre as outras coisas que eu abordei, também eu quero que vocês também escrevam as suas dúvidas, o que vocês não entendeu, o que entendeu. E passe para o professor Marcos, que ele vai passar para mim e eu vou explicar para vocês na próxima aula. Entendido? Então, pessoal, obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram me perguntar, podem, tá? Eu tô aqui à disposição de vocês. Não, assim, para ajudar também o professor, né? Professor de vocês. E a próxima aula vai ser com o Marcos, tá? Obrigado. E qualquer dúvida, pode perguntar, fazer as perguntas, né, no WhatsApp e mandar para o professor de vocês, ele mandar para o Marcos, ele vai mandar para mim, tá? Tudo certo. E obrigada a todos.